o Atlético vai ser muito melhor ao longo do Campeonato Brasileiro. E isso não é um palpite, isso é um fato, cara. Isso é um fato. Acho que a gente precisa lidar com a vitória no Beira-Rio de uma maneira muito madura, entendendo que foi uma grande vitória, que independente do que o Atlético brigar ao longo do Campeonato Brasileiro, essa vitória ela vai ter um peso muito, 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 muito grande. Muito, 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 muito importante, seja para fugir do rebaixamento, seja para brigar por competições internacionais. Então, a gente precisa valorizar muito essa vitória. E eu acho que dá um recado muito importante para o início de Campeonato Brasileiro, que o Atlético ele realmente chega para competir, mas a minha projeção ela é muito favorável para a gente quando precisar reagir, ter menos sustos, para quando a gente precisar propor, estar mais preparado, para a gente ter os encaixes melhor definidos, para a gente ter as transições mais prontas. Então eu acho que o jogo do Beira-Rio foi um ótimo spoiler do que vai ser a melhor versão do Atlético ao longo do Campeonato Brasileiro. Óbvio, o seu trabalho do Odair continuar entregando o que ele entregou nesse jogo. Equilíbrio, organização, entendimento das limitações. O Atlético, a partir do seu treinador, que eu acho que ele começa a construir essa vitória. Eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre isso. E essa vitória, ela tem uma relevância muito grande mesmo. Vamos lá. No que eu acredito que o Atlético ainda pode melhorar vendo essa primeira partida, eu quero começar do ataque para a defesa ao invés da defesa para o ataque, tá? O que me chamou a atenção, que eu acho que é uma característica do jogo de transição, só que eu acho que a gente pode, com um pouquinho mais de confiança, ser um time melhor, atacar com mais gente. Se você pega o próprio lance do gol, você percebe que o Atlético ataca com pouca gente. Em muitos momentos o Atlético perde posse ofensivamente porque ataca com pouca gente. Para o jogo de transição, para o jogo mais direto, você tendo Mendonça, Julimar e Viveiros, são jogadores muito fisicamente capazes de te entregar o que você precisa a partir de um movimento que eu posso chamar de um movimento mais coordenado para privilegiar a característica desses jogadores. Mas eu acho que você pode ter a presença maior dos alas. No primeiro tempo, o Benavides quase fez um gol. Eu senti mais falta do Léo Derek participando mais das ações, sabe? Até os próprios volantes senti ainda a Zapelli muito fora do jogo. O próprio Portilla não contribuiu tanto com a bola. Então, para mim, é um ponto muito claro que o Atlético ele vai passar a atacar com mais gente a partir do momento que ele tiver mais confiante. Eu senti, até pelo gol no início, o Atlético muito receoso de avançar as linhas e gerar espaço. O Atlético já tinha aberto o placar muito cedo. Então, acho que isso travou um pouquinho o jogo do Atlético no sentido de ter presença ofensiva. No sentido de ter mais gente gerando situações por lá. Beleza? Acho que é um primeiro ponto importante pra gente trazer. No meio-campo, acho que não foi uma grande partida do meio-campo. Mas eu acho que o meio-campo teve um acerto muito grande, que não foi oferecer espaço nas costas, mas não foi uma grande partida, nem do Portilla, nem do Zapelli. E aí acho que a gente vai entender se a gente vai jogar com Luiz Gustavo e Portilla, Luiz Gustavo e Zapelli, Portilla e Luiz Gustavo, enfim, não sei. Mas eu senti falta de um meio-campo, primeiro, conseguindo sair mais rápido com a bola, eu acho que isso vai melhorar. O Zapelli teve duas, três saídas ali de muita qualidade, conseguindo tirar rápido o time de pressão. E quando não conseguiu, atrapalhou muito o Atlético, porque o Zapelli errou muitos passes. Queria ver mais o Portilla tocando na bola. Então acho que o meio-campo, até com os pontas participando um pouquinho por dentro, né? Porque pela estrutura do Atlético, os pontas vêm por dentro e você tem o avanço dos laterais, dos alas, né? Eu acho que a gente pode ter um setor mais influente, um setor mais impactante, um setor que transita entre o desarme e a construção, um setor que transita entre a imposição técnica e a imposição física. Então o Furacão vai ter nesse setor um lugar de se encontrar de uma maneira que influencia o resto do time. O ataque ele passa a ser um ataque mais eficiente, a defesa passa a ser uma defesa mais eficiente.
a partir do momento que o meio-campo estiver mais equilibrado. Então, pra mim, foi a grande notícia negativa, tá? A grande notícia negativa do jogo. E a defesa, elogiar muitos laterais. Elogiar muitos laterais do Atlético. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa no time titular do Atlético pro restante da temporada, que é o Léo Derek se tornando titular. Muito maduro defensivamente, que eu todas do Vitinho. E aí que eu falo que o Léo Derek ele pode ter mais presença ofensiva, mais capacidade de sair rápido junto com os atacantes, é um lateral muito veloz. Então o Léo Derek, eu tô achando que tem potencial para brigar sinceramente com o Esquivel pra essa vaga na ala esquerda. Na ala direita, Benavides, seguríssimo. Acho que você tem um setor que a gente não precisa ter nenhum tipo de dúvida em relação nenhum tipo de dúvida em relação se a gente vai ter ou se a gente não vai ter um titular é a lateral direita. Para mim é a lateral direita do Pena, mas um jogador que existia um ponto de interrogação muito grande se a gente ia ou não ia poder contar com o melhor nível dele na Série A. Ele já mostra que sim. E na defesa, cara, a zaga foi bem e ao mesmo tempo a zaga errou. A zaga errou, eu acho que muitas vezes por mérito do Inter, pelo sentido de movimentação de um Internacional que estava sempre gerando o jogo. Gerando o jogo e girando o jogo. Era difícil, o Alan Patrick não oferecia o encaixe, o Carboneiro entra com muita movimentação, o Tabata se movimentando muito, o Borré se movimentando muito. Então, no final das contas, eu senti um Atlético com dificuldade de encontrar o melhor caminho possível para neutralizar esses movimentos do Inter. Mas acho que isso é tempo. Sendo bem sincero com vocês, eu acho que no final das contas isso se chama tempo. E outro ponto que eu quero exaltar, que eu acho que o Atlético vai melhorar muito ainda ao longo do campeonato, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, é banco. O Atlético ainda pretende contratar, o Atlético vai receber o C3, o Atlético vai receber o Bruninho, o Atlético vai receber o Chiquete, o Atlético vai receber o Luiz Gustavo, o Atlético vai receber o Filipinho, o Atlético tende a receber mais um zagueiro, mais um centroavante, querendo ou não vai receber o Renan Peixoto. O grupo do Atlético que enfrentou o Internacional era um grupo desfalcado. O elenco do Atlético ainda vai melhorar substancialmente em questão qualitativa, em questão quantitativa, para que a gente tenha um time preparado para enfrentar o Internacional, mas para se adaptar e enfrentar um Santos, para se adaptar e enfrentar um Cruzeiro, para se adaptar e enfrentar um Palmeiras. E eu acho que é essa situação que o Furacão mais precisa ter noção que a melhora vem também a partir de peças que não estavam à disposição antes. E óbvio, exaltar o trabalho do Dair mais uma vez, que eu acho que nessa estreia de Campeonato Brasileiro acabou indo muito bem. Valeu, rapaz. Tamo junto, Arás.